Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Lily Matthews, desde pequena, conhecia muito bem o que era viver à sombra de outra pessoa. Sua irmã, Emma, era 2 anos mais velha, mas a diferença entre as duas parecia muito maior do que a cronologia sugeria. Enquanto Emma era o centro das atenções, Lily parecia existir apenas nas bordas da vida familiar, como uma figura de fundo em um quadro onde a irmã mais velha brilhava no centro. As primeiras lembranças de Lily eram repletas de cenas em que ela observava, em silêncio, as demonstrações de carinho e orgulho que seus pais, Susan e Mark, exibiam em relação a Emma. Quando Emma conquistava algo, não importava o quão pequeno fosse, havia uma celebração. O primeiro desenho rabiscado por Emma aos 4 anos foi emoldurado e pendurado na sala de estar. Quando Lily, com o mesmo esforço e alegria, trouxe seu próprio desenho, seus pais sorriram de forma rápida, um elogio distraído escapou, e logo a conversa retornou para as conquistas mais recentes de Emma. O favoritismo dos pais não se limitava a elogios e atenção. Emma sempre recebia os melhores presentes, as melhores roupas, e sempre era ela quem escolhia os destinos das férias familiares. Aos olhos dos pais, Emma era a filha que realizava seus sonhos e expectativas, enquanto Lily se sentia como uma sombra, sempre presente, mas nunca vista de verdade. Lily cresceu em meio a esses gestos sutis, mas poderosos, que lhe deixavam uma sensação constante de inadequação. Nas festas de aniversário, enquanto Emma ganhava festas extravagantes com convidados em abundância, os aniversários de Lily eram sempre mais simples, com menos alarde. No início, Lily tentou competir pela atenção dos pais, se esforçando para ser notada, para conquistar o mesmo amor e adoração que via direcionados à sua irmã. Mas, com o tempo, ela percebeu que nada do que fazia parecia suficiente. Havia um momento que permanecia gravado na memória de Lily, uma espécie de epítome de sua infância. Ela tinha apenas 7 anos quando trouxe para casa um certificado de bom comportamento, algo que tinha lhe custado semanas de esforço e disciplina na escola. Orgulhosa, ela correu para mostrar aos pais, esperando um sorriso, talvez até um abraço. Mas, naquele mesmo dia, Emma tinha sido escolhida para representar sua classe em uma competição de canto. O certificado de Lily foi deixado de lado, sem nem mesmo um olhar demorado. Seus pais estavam ocupados demais planejando os ensaios de Emma, discutindo o vestido que ela usaria na competição. Lily ficou ali, segurando seu certificado com dedos trêmulos, sentindo o calor da frustração e tristeza subindo por seu rosto. Essa foi uma das muitas ocasiões em que Lily sentiu que sua existência era irrelevante em comparação com a de Emma. Mesmo que Lily se esforçasse para seguir em frente, sempre havia uma lembrança dolorosa, um gesto não intencional que mostrava sua posição secundária na família. E assim, em meio a esses pequenos cortes diários, Lily começou a se fechar, a construir muros internos para se proteger da dor. Com o tempo, Lily aprendeu a conviver com a sensação de ser invisível. Ela encontrou refúgio nos livros, onde se permitia sonhar com mundos onde poderia ser a heroína, a personagem principal. Nos livros, Lily não era ofuscada por ninguém, e era ali, entre as páginas, que ela descobriu seu próprio valor, mesmo que o mundo ao seu redor não o reconhecesse. A relação com Emma era, inevitavelmente, marcada por essa dinâmica. Embora Emma nunca fosse abertamente cruel com Lily, havia uma complacência que irritava. Emma parecia aceitar o favoritismo dos pais como algo natural, como se fosse seu direito de nascença. E embora Lily soubesse que não era culpa de sua irmã, o ressentimento se acumulava, uma corrente silenciosa que a afastava ainda mais. Os anos passaram, e enquanto Emma continuava a brilhar sob o olhar orgulhoso dos pais, Lily se contentava em passar despercebida. No entanto, cada olhar, cada gesto, reforçava em Lily a certeza de que, para seus pais, ela nunca seria suficiente, nunca seria como Emma. Essa percepção moldou sua personalidade, tornando-a mais reservada, mais introspectiva, mas também mais determinada a encontrar seu próprio caminho, longe da sombra da irmã. E foi essa determinação, silenciosa, mas crescente, que começou a definir o rumo da vida de Lily. Ela sabia que um dia precisaria tomar uma decisão, continuar a viver na sombra ou se libertar, mesmo que isso significasse abandonar tudo o que conhecia.
Mal sabia Lily que essa escolha seria colocada à prova de uma forma que mudaria sua vida para sempre. Lily acordou naquela manhã com uma mistura de expectativa e nervosismo. Era o dia do seu aniversário de 18 anos, um marco que ela sempre imaginou como um momento especial, um rito de passagem. Ao longo dos anos, ela tinha aprendido a não esperar muito dos pais, afinal, Emma sempre estava em primeiro lugar, mas desta vez, ela se permitiu sonhar. Talvez, só talvez, seus pais reconhecessem a importância desse dia e finalmente lhe dessem a atenção que ela sempre desejou. O sol brilhava intensamente pelas janelas de seu quarto, iluminando os móveis simples e as paredes que Lily decorara com quadros e fotos ao longo dos anos, tentando trazer um pouco de cor à sua vida. Ela passou um tempo extra se arrumando, escolhendo com cuidado uma roupa que a fizesse se sentir especial. Enquanto se olhava no espelho, tentou afastar a insegurança que sempre a acompanhava. Hoje seria diferente, pensou. Ao descer as escadas, sentiu uma leve pontada de esperança ao ver seus pais na cozinha. Eles estavam conversando em tom baixo, mas pararam ao perceber sua presença. Seu coração bateu mais rápido. Talvez estivessem planejando uma surpresa. Mas antes que pudesse se empolgar, sua mãe, Susan, olhou para ela com uma expressão que Lily conhecia bem, uma mistura de culpa e nervosismo que sempre surgia antes de uma decepção. Lily, querida, precisamos conversar, disse sua mãe, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. Seu pai, Mark, estava ao lado, sem olhar diretamente para ela. Algo estava errado, e a pequena fagulha de esperança dentro de Lily começou a se apagar. O que foi, mãe? Lily perguntou, tentando manter a calma, embora já sentisse o peso da decepção se aproximando. Bem, Emma, você sabe como ela tem estado estressada ultimamente com os estudos e tudo mais. E nós pensamos, ela realmente merece um descanso, algo que possa ajudá-la a relaxar e recarregar as energias, começou Susan, hesitante. Lily apenas assentiu, esperando o golpe que sabia que viria a seguir. E por isso, decidimos que vamos cancelar sua festa de aniversário para usar o dinheiro em uma viagem para Emma. Ela realmente precisa dessas férias, completou Susan, olhando para Lily como se esperasse que ela entendesse. Por um momento, tudo dentro de Lily ficou em silêncio. As palavras flutuavam em sua mente, mas não faziam sentido. Ela olhou para sua mãe, depois para seu pai, buscando algum sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. Mas a expressão séria nos rostos deles confirmou a cruel realidade. Mas, e meu aniversário? Lily conseguiu dizer, a voz quase um sussurro. Emma precisa de férias, ela tem passado por tanta coisa. Pare de ser tão egoísta, Lily. Repetiu sua mãe, como se isso fosse justificativa suficiente. Lily sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas lutou para mantê-las contidas. Ela se levantou da cadeira, o chão parecia instável sob seus pés. Entendo, disse, embora cada palavra saísse rasgando sua garganta. Sem dizer mais nada, Lily subiu as escadas de volta para o seu quarto. Ao fechar a porta, a explosão de emoções que ela tentara conter finalmente irrompeu. As lágrimas desceram livremente, e ela se sentou na cama, abraçando-se como se estivesse tentando se proteger do mundo. Porque ela nunca era a prioridade. O que mais precisava fazer para ser notada? A raiva, a tristeza, a frustração, todos esses sentimentos misturados rodopiavam dentro dela, criando um redemoinho de dor. Durante anos, ela tinha aceitado a sua posição secundária, acreditando que, eventualmente, haveria um momento em que seus pais a viriam, realmente a viriam. Mas agora, naquele dia que deveria ser dela, eles escolheram Emma mais uma vez. Horas se passaram enquanto Lily afundava cada vez mais no seu próprio desespero. Ela olhava para o espelho, mas não se reconhecia. A garota que sonhava com um futuro brilhante, que tentava ver o lado positivo das coisas, parecia ter desaparecido. Em seu lugar, restava alguém ferido, traído pelas pessoas que mais deveriam amá-la. Finalmente, em meio ao choro e à dor, uma decisão começou a se formar. Lily não podia mais viver assim, sempre à sombra de Emma, sempre esquecida e desvalorizada. Ela precisava de um lugar onde pudesse respirar,
onde pudesse ser ela mesma sem o constante peso da rejeição. E sabia exatamente onde encontrar esse lugar. Levantando-se da cama, Lily começou a arrumar suas coisas. Não levaria muito, apenas o necessário. Cada movimento era determinado, como se finalmente tivesse encontrado a força que tanto procurava. Ela não deixaria que a dor a consumisse mais. Se seus pais não podiam vê-la, então ela iria para um lugar onde seria vista e valorizada. Quando terminou, Lily desceu as escadas uma última vez. Seus pais estavam na sala, ainda discutindo detalhes da viagem de Emma. Eles mal notaram quando Lily anunciou que iria para a casa da avó. Houve um murmúrio de assentimento, mas nada além disso. E assim, sem olhar para trás, Lily saiu pela porta, determinada a encontrar a paz e o amor que sempre lhe faltaram. Enquanto caminhava em direção à casa da avó, sentiu uma leveza que há muito não experimentava. Havia dor, sim, mas também havia a esperança de um novo começo. E era essa esperança que ela levaria consigo, deixando para trás os anos de favoritismo e mágoa, pronta para criar seu próprio caminho. A casa da avó de Lily, situada à beira de um lago tranquilo, era um refúgio que parecia existir fora do tempo, um lugar onde o mundo exterior, com todas as suas dores e injustiças, não podia penetrar. A primeira coisa que Lily sentiu ao atravessar a porta de madeira envelhecida, foi o cheiro familiar de café fresco, misturado com o perfume suave das flores do jardim. As paredes da casa estavam repletas de fotografias emolduradas, lembranças de uma vida cheia de histórias, cada uma mais rica que a outra. Em contraste com a casa fria e impessoal dos pais, ali tudo exalava um calor reconfortante, como se a própria casa estivesse esperando para acolhê-la. Naquela primeira noite, depois de desfazer suas malas e guardar suas poucas roupas no armário do quarto de hóspedes, Lily sentou-se na velha poltrona de veludo na sala de estar, onde tantas vezes havia ouvido as histórias da avó. O crepitar da lareira ao lado parecia combinar com o ritmo calmo de seus pensamentos. Ela se sentia cansada, não apenas pela mudança repentina, mas também por uma vida inteira de lutas silenciosas. A avó, percebendo seu estado, aproximou-se devagar, trazendo uma xícara de chá de camomila, a mesma que costumava oferecer quando Lily era pequena e tinha pesadelos. "Eu sabia que você viria", disse a avó com um sorriso suave, sentando-se na poltrona oposta. "Este lugar sempre será o seu lar, Lily, não importa o que aconteça." As palavras da avó eram como um bálsamo para o coração ferido de Lily. Ela segurou a xícara com as duas mãos, sentindo o calor se espalhar por seus dedos, e olhou para a mulher à sua frente. Havia algo na avó que sempre a fazia se sentir segura, como se, enquanto estivesse ali, nada de mal pudesse lhe acontecer. A avó era a única pessoa que parecia realmente entendê-la, que via além do que estava na superfície e reconhecia a profundidade de sua dor. Por que eles sempre escolheram a Emma? A pergunta escapou dos lábios de Lily antes que ela pudesse se conter. Era algo que ela vinha carregando há tanto tempo, uma dúvida que se enraizou profundamente em seu ser, e que finalmente encontrou uma voz. A avó suspirou, o olhar fixo na lareira, como se estivesse vendo o passado se desenrolar diante de seus olhos. "Nem sempre conseguimos entender as escolhas dos outros, Lily. Seus pais, eles sempre acreditaram que Emma precisava de mais, que você era forte o suficiente para lidar com as coisas por conta própria." Ela fez uma pausa, voltando o olhar para a neta. "Mas isso não significa que estavam certos. E certamente não significa que foi justo." Lily absorveu aquelas palavras em silêncio. Durante toda a sua vida, ela se forçara a ser forte, a aguentar as comparações e a falta de atenção, a sufocar suas próprias necessidades e sentimentos. Mas agora, ali na casa da avó, ela sentia como se pudesse finalmente soltar o peso que carregava. Não precisava ser forte o tempo todo. Pelo menos aqui, podia ser vulnerável. Nos dias que se seguiram, Lily começou a se adaptar à nova rotina. Pela manhã, ela ajudava a avó no jardim, plantando novas flores e cuidando das antigas, o trabalho manual oferecendo uma espécie de terapia. À tarde, as duas sentavam-se na varanda, o silêncio confortável entre elas quebrado apenas pelo canto dos pássaros, e pelo ocasional som das folhas balançando ao vento.
A cada dia, Lily se sentia mais conectada com a natureza ao redor, o lago espelhado refletindo o céu acima e seu próprio reflexo, mais calmo e sereno do que nunca. As noites eram reservadas para longas conversas. A avó contava histórias de sua juventude, de amores passados e de desafios enfrentados, enquanto Lily compartilhava suas dores e medos, que até então tinha mantido trancados em seu coração. Era como se, pela primeira vez, alguém realmente ouvisse o que ela tinha a dizer, sem julgamentos, sem comparações, apenas aceitação. Certa noite, enquanto as duas jogavam cartas na mesa da cozinha, a avó olhou para Lily com um olhar que era ao mesmo tempo sério e cheio de carinho. Você tem uma vida inteira pela frente, minha querida. Não deixe que as escolhas dos outros definam quem você é, ou o que você pode se tornar. Este é o seu momento de descobrir o que realmente importa para você. Essas palavras ressoaram profundamente em Lily. Pela primeira vez em muito tempo, ela começou a se permitir imaginar um futuro diferente, onde ela não estivesse à sombra de Emma ou das expectativas de seus pais. Talvez ela pudesse finalmente encontrar seu próprio caminho, viver a vida de acordo com seus próprios termos. Naquela noite, ao deitar-se na cama macia da casa da avó, Lily sentiu algo mudar dentro de si. Era uma sensação sutil, como se uma ferida antiga estivesse começando a cicatrizar. Ela ainda não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas sabia que, aqui, ao lado da avó, estava finalmente começando a encontrar a paz que tanto procurava. E talvez, com o tempo, pudesse até encontrar o perdão, não só para seus pais, mas também para si mesma. A cidade estava imersa em um silêncio inquietante naquela manhã. O sol brilhava com uma intensidade inesperada, aquecendo as ruas de pedra e as casas simples da comunidade. No entanto, a luz do dia parecia não trazer conforto para os pais de Lily, que estavam envolvidos em uma tempestade emocional que ameaçava desmoronar suas vidas. A notícia que haviam recebido sobre Emma transformara suas manhãs calmas em um caos absoluto. Susan e Mark estavam na cozinha, seus rostos marcados pela preocupação e pela culpa. O café da manhã estava frio e esquecido na mesa, um reflexo do turbilhão interno que ambos enfrentavam. Susan, com os olhos inchados de uma noite mal dormida, examinava repetidamente a mensagem que havia recebido pelo celular. Mark, com uma expressão de frustração, vasculhava os armários da cozinha, aparentemente em busca de algo, mas sem realmente saber o que. A atmosfera na casa era carregada de um sentimento de desespero. Ela nos enganou, Susan. Mark finalmente falou, sua voz tensa e cheia de incredulidade. Emma usou todo o dinheiro da viagem para ir com os amigos. Não só cancelou a viagem, como também foi embora sem avisar. Susan apertou os lábios, lutando para conter as lágrimas. Como podemos ser tão ingênuos? Ela sempre teve tudo o que quis, e ainda assim nunca estava satisfeita. Agora, nem mesmo o dinheiro que sacrificamos para a festa de Lily é suficiente para ela. Os pais estavam sentados na mesa da cozinha, o silêncio entre eles era pesado, como se as palavras já ditas fossem uma sentença de condenação. Mark começou a se sentir cada vez mais angustiado, sua mente girava em torno das últimas semanas, tentando entender como havia chegado a esse ponto. Ele se lembrou do entusiasmo de Emma quando contou sobre a viagem, a maneira como seus olhos brilhavam, e como ele e Susan foram rápidos em cancelar todos os planos para garantir que ela tivesse a melhor experiência possível. O telefone tocou, quebrando o silêncio opressor. Susan deu um pulo, seu coração disparando. Ela atendeu com uma voz trêmula, esperando ouvir algo que pudesse aliviar a situação, mas o que ouviu foi um misto de desespero e preocupação. Era uma amiga de Emma, ligando para informar que Emma estava em uma praia distante, celebrando com seus amigos, enquanto seus pais estavam em casa, completamente ignorados. Ela não pode simplesmente nos deixar aqui. Susan exclamou, colocando a mão na testa. O que faremos agora? Mark sentou-se pesadamente, passando a mão pelo cabelo, tentando organizar seus pensamentos. Precisamos falar com Lily. Precisamos pedir perdão. Talvez ela ainda esteja disposta a nos dar uma chance. A decisão foi rápida e impetuosa. Mark e Susan correram para o telefone, suas mãos tremendo enquanto discavam o número de Lily.
As chamadas se repetiram sem sucesso, cada toque no celular soando como um lembrete doloroso da distância que agora os separava. Enquanto tentavam entrar em contato com Lily, a sensação de culpa e arrependimento se intensificava. Mark olhou para a própria casa, observando os móveis e as fotografias que documentavam anos de vida familiar. Cada lembrança parecia um lembrete cruel de sua falha em valorizar a filha que sempre esteve ali, esperando por um pouco de amor e atenção. Susan, com o celular em mãos, finalmente deixou escapar um suspiro de desespero. Ela não vai nos atender. Lily está ferida e provavelmente não quer nos ver. Mark balançou a cabeça, sua expressão se transformando em um olhar resoluto. Se não conseguirmos falar com ela por telefone, então iremos até a casa da avó. É a nossa última chance. A viagem para a casa da avó de Lily foi feita em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos sombrios. Quando chegaram à casa à beira do lago, a avó de Lily já estava esperando, preocupada com a repentina visita dos Matthews. O ambiente sereno da casa parecia em choque com a turbulência emocional que os visitantes trouxeram consigo. Susan e Mark se aproximaram da avó, seus rostos pálidos e cansados. Susan tentou manter a compostura, mas o tremor em sua voz era inconfundível. Por favor, você pode nos deixar falar com Lily? Precisamos de uma chance para nos explicar. A avó, com um olhar de compreensão e tristeza, fez um gesto para que eles entrassem. A casa estava envolta em uma tranquilidade que parecia contrastar com o tumulto que os pais de Lily sentiam. Lily, ao saber da chegada dos pais, preparou-se para o encontro com um misto de apreensão e raiva, perguntando-se se alguma palavra poderia realmente consertar o que havia sido destruído. O encontro estava prestes a começar, e a tensão era palpável. O destino de sua relação com os pais estava em jogo, e Lily sabia que a decisão que tomasse agora poderia moldar o futuro de sua família para sempre. Lily respirou fundo, tentando se acalmar. Ela sabia que a conversa com seus pais seria difícil, mas o peso da culpa e a necessidade de uma resolução finalmente a convenceram a enfrentar a situação. A avó saiu em uma visita ao mercado local para comprar alguns itens frescos, dando a Lily a privacidade necessária para o encontro. Seus pais foram recebidos na sala de estar, um cômodo simples com móveis antigos e aconchegantes, onde a avó frequentemente passava as tardes. A sala estava iluminada apenas pela luz suave das lâmpadas, criando uma sensação de acolhimento que contrastava com a tensão que pairava no ar. Sentaram-se em sofás opostos, a distância física entre eles parecia refletir a distância emocional que havia se acumulado ao longo dos anos. Lily ficou em pé, observando-os com uma expressão neutra, mas seus olhos traíam a dor que sentia. Não sei por onde começar, disse o pai de Lily, Mark, passando a mão pelo cabelo grisalho. Queremos pedir desculpas, Lily. Sabemos que falhamos com você. Lily permaneceu em silêncio, esperando que eles continuassem. O silêncio, denso e carregado, parecia se arrastar enquanto seus pais lutavam para encontrar as palavras certas. Quando decidimos cancelar a sua festa, continuou Susan, não sabíamos que Emma usaria o dinheiro da viagem para ir com os amigos. Achávamos que era uma necessidade dela, uma forma de escapar da pressão. Nunca quisemos te ferir. Lily olhou para eles, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela forçou a manter sob controle. Então, vocês acham que eu sou apenas uma peça de fundo? Que eu posso ser deixada de lado sempre que algo mais importante aparece? Mark olhou para ela com um olhar de culpa profunda. Não foi isso que quisemos, Lily. Emma sempre teve uma personalidade mais extrovertida, e sempre foi mais difícil para nós perceber o quanto você estava sofrendo. Nós erramos. Susan olhou para a filha com lágrimas nos olhos. Você sempre foi uma menina incrível, e nós falhamos em te dar o apoio que você merecia. Estamos tão arrependidos, Lily. Não sabíamos que Emma iria fazer o que fez. O calor das palavras de Susan parecia frio e distante para Lily. Ela se sentou em uma poltrona, a mente cheia de lembranças antigas de momentos em que foi deixada de lado em favor de Emma. Vocês sempre disseram que Emma precisava de mais. Precisava de mais atenção, mais presentes, mais de tudo. E eu? O que eu precisava?
A voz de Lily tremia, e ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Eu precisava de amor, de atenção. Eu precisava saber que eu também importava. Mas em vez disso, fui tratada como uma sombra, sempre relegada ao fundo, enquanto Emma brilhava no centro das atenções. A atmosfera na sala tornou-se carregada com o peso das palavras não ditas, e dos sentimentos reprimidos. Seus pais tentaram responder, mas as palavras pareciam insuficientes diante da magnitude da dor que Lily expressava. Queríamos que você soubesse que estamos dispostos a fazer o que for preciso para corrigir nossos erros, disse Mark. Mas entendemos que pode ser tarde demais. Por favor, apenas diga o que podemos fazer. Lily se levantou lentamente, o rosto pálido e cansado. Ela olhou para seus pais, o coração pesado com a decisão que precisava tomar. Não sei se há algo que vocês possam fazer para reparar o que aconteceu. As feridas que vocês abriram são profundas, e a confiança que foi destruída pode nunca ser restaurada. Com essas palavras, Lily se afastou, indo para a cozinha onde seus pais não puderam acompanhá-la. Lá, sozinha com seus pensamentos, ela refletiu sobre a conversa. A dor era grande, mas também havia um senso de libertação ao finalmente confrontar seus pais e expressar seus sentimentos mais profundos. Quando a avó voltou, encontrou Lily ainda na cozinha, olhando para o vazio com uma expressão de resolução tranquila. A conversa com seus pais havia sido um passo necessário, mas o caminho para a cura estava apenas começando. Lily sabia que precisava encontrar sua própria paz e definir o que o futuro lhe reservava, longe das sombras do passado. A noite avançou, e a casa da avó permaneceu silenciosa, marcada pela intensidade do encontro. Lily sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, ela estava um passo mais perto de finalmente se libertar das correntes emocionais que aprenderam por tanto tempo. A noite estava silenciosa e a lua refletia sua luz prateada sobre o lago que se estendia em frente à casa da avó. Lily Matthews sentou-se na varanda, envolta em um cobertor macio, enquanto o som suave das ondas quebrando na margem oferecia um raro momento de tranquilidade. Os últimos dias tinham sido um turbilhão emocional, e agora, enquanto o luar iluminava o jardim, ela sabia que precisava tomar uma decisão crucial sobre seu futuro. Os pais de Lily, em sua visita tensa, haviam deixado um peso ainda maior em seu coração. O encontro havia sido doloroso, repleto de desculpas e tentativas de justificar o injustificável. O arrependimento sincero em seus olhos não era suficiente para apagar anos de negligência e favoritismo. Eles haviam se mostrado vulneráveis e humanos, mas isso não fazia com que o tempo perdido voltasse. A avó, sempre a voz da razão, estava ao seu lado. Enquanto preparava uma xícara de chá para Lily, ela refletia sobre a difícil situação da neta. Seus olhos, que haviam visto tantas estações e histórias de vida, estavam cheios de compreensão e preocupação. Ela havia ouvido as mágoas de Lily, e sabia que a jovem estava enfrentando um momento de virada crucial. Lily olhou para o céu estrelado, e com um suspiro profundo, refletiu sobre as palavras de seus pais e o conselho da avó. Você não pode mudar o passado, Lily, dissera a avó, com uma voz suave. Mas você pode decidir como deseja seguir em frente. Às vezes, o perdão não é sobre os outros, é sobre você encontrar paz. Essa verdade ressoava em Lily, mas o perdão parecia um conceito complexo. Como ela poderia perdoar aqueles que a haviam tratado como um acessório na vida de Emma? E se perdoasse, como evitar que sua dor não se transformasse em uma eterna cicatriz? Lily sentia um nó no estômago, o peso das escolhas à frente parecia quase insuportável. Na manhã seguinte, Lily acordou cedo. O sol ainda não havia aquecido o céu, e o ar estava fresco com uma brisa suave. Sentou-se na mesa da cozinha, onde a avó já havia preparado o café da manhã. As conversas matinais geralmente eram leves, mas hoje o silêncio era palpável. A avó, percebendo a gravidade do momento, limitou-se a preparar o café com uma delicadeza que transmitia seu apoio silencioso. Lily decidiu que precisava de um momento de solidão para colocar seus pensamentos em ordem. Foi para o jardim, onde se deitou na grama e olhou para as nuvens que passavam lentamente. Cada nuvem parecia carregar uma parte de sua história, de sua dor e seus sonhos não realizados.
Ela pensou em sua vida na casa dos pais, na forma como se sentia invisível e esquecida. Lembrava-se das festas de aniversário de Emma, das constantes comparações, das promessas quebradas. À medida que o dia avançava, Lily começou a entender que a verdadeira questão não era simplesmente perdoar ou não perdoar. Era sobre aceitar a realidade e permitir que suas próprias feridas começassem a cicatrizar. Ela percebeu que não precisava manter um rancor para se proteger, em vez disso, precisava encontrar sua própria força e seguir em frente. Finalmente, Lily decidiu que precisava falar com seus pais, não para confrontá-los novamente, mas para encontrar uma conclusão que trouxesse paz a todos. Ligou para eles e marcou um encontro. A reunião foi marcada para o meio da tarde, em um parque tranquilo da cidade. Quando chegou ao local do encontro, Lily encontrou seus pais esperando, com expressões de ansiedade e esperança. Eles haviam vindo preparados para qualquer coisa, mas a atitude de Lily parecia ser um passo em direção à resolução. Ela os cumprimentou cordial, mas reservada, e pediu que se sentassem em um banco sob uma grande árvore. Durante o encontro, Lily falou com calma e clareza. Eu passei muito tempo me perguntando se deveria perdoá-los, e se sim, como poderia fazer isso sem sentir que estou me traindo? Começou ela. Hoje, eu percebi que o perdão não é apenas sobre aceitar as desculpas de vocês. É sobre eu mesma seguir em frente. Seus pais ouviram atentamente, com lágrimas nos olhos. Entendemos que não há desculpas suficientes para compensar o que fizemos. Queremos apenas que você saiba que sentimos muito, e que, se houver um caminho para a reconciliação, estaremos aqui para ele. Lily sorriu tristemente. Eu preciso seguir em frente, com ou sem o perdão completo. Preciso focar em minha própria vida e em meu próprio crescimento. Estou disposta a manter uma relação civilizada, mas meu futuro está aqui, com minha avó e com meus próprios sonhos. Após a conversa, Lily se despediu de seus pais com um abraço breve, um gesto que simbolizava a aceitação de sua nova realidade. Ao retornar para a casa da avó, ela sentiu um peso se dissipar. A decisão não foi fácil, mas era um passo necessário para seu próprio bem-estar. O resto do dia foi tranquilo. Lily dedicou-se a organizar seus pensamentos e planos futuros. Ela se comprometeu a focar em seus estudos, e a construir uma vida que refletisse seus verdadeiros desejos e paixões. A casa da avó se tornava cada vez mais um lar para ela, um lugar onde poderia construir uma nova narrativa para sua vida, longe das sombras do passado. Em paralelo, quando Emma voltou de viagem, seus pais a atenderam, mas não para acolhê-la. Emma, você traiu nossa confiança, nos roubou. Como pôde ser tão cruel com os seus próprios pais? Não queremos mais saber de você, vá embora e não volte. Você já é uma mulher, vai saber se virar, e vai aprender a valorizar o que um dia fizemos por você. Emma empalideceu. Ela não esperava ouvir tais palavras, sendo que sempre teve tudo o que desejava. Assim, Emma desapareceu, tendo que se virar na vida, sem a ajuda e o favoritismo que tinha antes da viagem. Enquanto o sol se punha, Lily se sentou à beira do lago, observando as cores quentes do crepúsculo. Ela sentiu uma nova sensação de paz e esperança. O futuro ainda era incerto, mas, pela primeira vez, ela se sentia pronta para enfrentá-lo com coragem e determinação. O perdão era um caminho longo e complexo, mas a decisão de seguir em frente era o primeiro passo para encontrar a felicidade e a realização que ela sempre mereceu. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!